uma coisa que eu acho que a gente não falou aqui, mas que é muito importante da gente falar também, é o cuidado com as famílias que perderam alguém, né, para o suicídio. Perfeito. Uhum. Isso é. Eu não tenho ninguém próximo, né? Não conheço ninguém assim da minha família, mas eu consigo imaginar a dor que é, né? Porque além da dor da morte, que, né, qualquer pessoa que perdeu um ente querido sabe o que isso significa, uma família que perdeu alguém para o suicídio não é só a dor da morte, é a dor da morte associada à dor da culpa, né? A culpa de que eu não fiz nada, a culpa de que eu podia ter visto, a culpa de que eu podia ter feito uma intervenção e eu deixei isso acontecer, né? E a culpa é minha. Então, assim, falar um pouco, né? Se tiver alguém ouvindo, se tiver alguém escutando que passou por isso, um familiar, né? Perdeu alguém porque tirou a própria vida, assim, é muito difícil, né? É muito complicado, mas assim, essas pessoas elas também precisam de ajuda. Elas também precisam buscar um acompanhamento psicológico, né, para lidar com isso, porque muitas vezes, por mais que a gente esteja atento, por mais que a gente queira ajudar, às vezes passa despercebido mesmo, né? A pessoa não é profissional da área de saúde, não é psicólogo, não é psiquiatra, a vida é uma loucura e às vezes a gente se encontra na cama para dormir, né? Tem muitos casais que se veem assim 5 minutos antes de dormir, boa noite, dá um beijinho, vira cada um para um lado. E assim, às vezes está totalmente fora do controle realmente dessa família. Então, assim, a gente precisa estar atento, a gente precisa orientar as pessoas para evitar que aconteça, mas a gente também precisa cuidar desse pós, né? Porque é um sofrimento muito grande e as famílias muitas vezes ficam devastadas, né? E é uma coisa que também é um tabu imenso e, assim, não é permitido falar sobre isso, né? As pessoas têm Muitas vergonha. vezes você omite porque foi a causa da morte, né? Omite, quase sempre, né? Então, assim, a família não pode falar sobre isso, não consegue falar sobre isso, né? Tem vergonha de dizer o meu familiar se matou, né? O meu familiar cometeu suicídio. Então, assim, essas famílias, elas também precisam de cuidado, elas também precisam buscar ajuda, né? Não é vergonha buscar ajuda, buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra e dizer eu tô muito mal porque o meu familiar cometeu suicídio. Então, busquem Ô, essa. Fê, eu sei que o Léo estava indo para o final, mas eu não vou aguentar, vou fazer umas perguntas. Porque essa fala sua foi muito linda, assim, muito linda, da família da vítima, né? Mas porque eu conheço algumas histórias de, graças a Deus, tem tentativas que não teve sucesso, graças a Deus não teve, mas o que eu percebo é a pessoa né, que a pessoa fazendo tratamento, mas a família ainda não. Né? E eu acho essa fala muito importante também, de talvez você consiga falar melhor do que eu, de que eu percebo na sua fala que eu acho que esse acompanhamento familiar deveria ser para a família, tanto que das pessoas que chegaram a tentar, porque o que eu percebo que quando não deu certo, a pessoa está em tratamento, mas eu percebo as pessoas ao redor não sabendo lidar, não sabendo aconselhar, não sabendo a receber essa pessoa. E fica todo mundo ali autoprotegendo, sem saber como lidar. E se todo mundo estivesse tratando, acho que eu queria só que você reforçasse a importância disso, né? Talvez na sua fala mostrou isso. A gente chama isso de psicoeducação familiar, né? Então, se a gente recebe um paciente, por exemplo, que fez uma tentativa de suicídio, a gente vai chamar a família, pelo menos as pessoas que moram ali na mesma casa, né? Às vezes presenciaram, né? Às vezes filhos que presenciaram, então, às vezes são pequenos ainda, crianças, adolescentes, não sabem direito o que aconteceu, né? Então, toda essa psicoeducação da família, desde falar sobre o assunto, né? Desde permitir que aquele adolescente, por exemplo, né, que presenciou um pai, né, tentando tirar a própria vida, como é que você se sentiu? O que veio para você nessa hora, né? Ah, veio uma sensação que meu pai não me ama, veio uma sensação que talvez ele esteja fazendo isso por minha causa, né? Porque eu estou indo mal na escola. Então, assim, permitir essa fala da família também, sabe? Vem muitas vezes uma responsabilidade do familiar. Tipo assim, eu acho que foi um pouco por mim, sabe? Eu tive uma pontinha ali, porque a gente brigou na semana passada. Então, assim, eu acho que teve alguma coisa minha nisso, sabe? Então, assim, desmistificar um pouco isso, permitir que o familiar fale, né? Orientar o familiar de como é que vai ser daqui para frente, porque fica um elefante branco ali na casa, né? Ninguém sabe o que falar, ninguém sabe se
pergunta, se não pergunta. Então, assim, fica aquele silêncio sepulcral na hora do jantar, né? Ninguém quer perguntar, e aí, como é que você tá? Tá melhor? Não tá, né? Tem medo de perguntar. Então, assim, orientar a família nesse sentido, para não ficar esse climão, né? Para não ficar aquela coisa, aquele elefante branco. Basicamente, as coisas se resolvem se a gente tiver comunicação e diálogo, né? Se a gente tiver uma orientação, se a gente puder dizer para essa família assim, falem, podem falar, não tem problema falar, né? Se você perguntar, ele não vai tentar de novo porque você perguntou, não. Pelo contrário, ele vai se sentir acolhido, talvez ele se sinta melhor, né? Não foi sua culpa, não tem a ver com você, são outras questões, tem questões biológicas, né? Tem outros fatores aí que interferiram, então, assim, esquece isso. E permitir falar, né? Permitir que a família possa sentar, conversar, falar abertamente sobre isso. Isso resolve, assim, muitos problemas, né? Então, essa psicoeducação familiar, ela é muito importante em casos de suicídio também, né? De tentativas de suicídio. E até mesmo do paciente que, infelizmente, né, teve sucesso, né, entre aspas, na tentativa de suicídio, que morreu mesmo, também a família precisa ser psicoeducada, né? Essa família também precisa falar sobre o assunto, porque também, senão, fica aquele elefante branco ali na sala, né? As pessoas fingem que não aconteceu, as pessoas não querem falar do fulano, que não está mais ali, mas aí vem pessoas visitar, e aí a pessoa fica, não quer dizer pelo que foi, e aí e ele morreu do quê, né? E aí a família fica, não, né? Então, assim, toda uma problemática envolvendo suicídio que, quanto mais a gente falar sobre isso, mais as pessoas vão conseguir lidar melhor com isso.